Por que você foi buscar o diagnóstico aos 39? Eu acho mil motivos e eu concordo absolutamente. Acho que para a maioria das pessoas é muito importante, em qualquer idade. Mas e para você, qual foi o motivo? Primeiro, eu comecei a ver o comportamento das crianças, né? Eles tinham recebido o diagnóstico, a minha filha estava quase recebendo. Eu já frequento psicólogo, já faço terapia e já sou acompanhada por psiquiatra desde os meus 20 e poucos anos, né? Porque eu tive dificuldade na faculdade em acompanhar a turma, não acompanhar as matérias, mas acompanhar o social, né? Eu não me dava com ninguém, quer dizer, eu era sempre muito quieta no meu canto e eu sempre me achei muito estranha e todo mundo falava que eu era certinha demais, estranha demais e gostava muito de regras. Eu, por exemplo, eu nunca atravessei uma rua fora da faixa de pedestre. Para mim isso era um absurdo. E todo mundo achava isso um absurdo. Então eu me achava um ET nesse mundo. Isso é só um exemplo, né? Dentre muitas coisas. Mas chegou uma época na minha vida que eu comecei a ter um conflito comigo. Isso foi logo depois do diagnóstico do meu filho. Ele era muito pequeno, ele tinha 3 anos e meio. E eu não desconfiei que eu era autista. E eu comecei a ter um monte de diagnósticos errados. Eu tive diagnóstico de borderline, eu tive diagnóstico de bipolaridade, tomei remédio, passei mal, né? Nossa. A doutora Ellen disse que provavelmente eu passei mal porque eu não precisava daquele remédio, né? E, enfim, eu ficava agoniada de quem sou eu, o que eu tenho, por que eu sou assim? E depois de um tempo, depois do diagnóstico dos dois, eu tive certeza de que eu era autista. Eu comecei a ler muito sobre autismo em adultos e eu me via praticamente em tudo que eu lia. E entrei em grupos de autistas adultos e todas as situações que as pessoas passavam eram coisas que eu passava também. Por exemplo, se perder na rua. Eu sempre me perdi muito. Eu não sei andar sozinha na rua. Hoje em dia eu consigo por causa do GPS no celular. Eu ando o dia inteiro. Eu vou para a escola dos meninos, que eu faço o caminho todo santo dia, eu ponho o GPS também. Não, mas aí quando é o mesmo caminho todo dia, eu consigo memorizar, mas por exemplo... Eu memorizo, mas eu coloco. Na adolescência, eu voltava da escola com uma amiga que morava perto de mim, que era minha única amiga, na verdade, porque ela era filha da amiga da minha mãe. E nos dias que ela faltava, eu sempre pegava o ônibus errado, ia parar no lugar errado. Tinha que ligar para minha mãe do orelhão, né? Porque na época não tinha celular. Eu ligava para qual ônibus eu pego de volta, porque eu não conseguia pedir informação na rua para perguntar qual ônibus eu pego de volta. E eu me sentia burra, idiota, enfim. Mas o que me motivou, que teve um momento da minha vida que eu já tinha certeza do autismo, mas o que me motivou a procurar o papel era eu tenho certeza que eu sou, mas e se alguém que é especialista em autismo disser que eu não sou? Eu preciso ter, eu me encaixava em todas as situações das outras pessoas e dos outros autistas, mas eu faltava uma coisinha para eu ter certeza. Que era um especialista, né? Que o Rafa fala, ele sempre fala que o psicólogo não pode tratar a pessoa de casa, né? O amigo, o conhecido. É antiético, inclusive. Então, ele não poderia fazer nada por mim ou pelas crianças. Então, nós tivemos que procurar outros psicólogos. E eu resolvi fazer o meu médico, né? Depois que eu passei mal com remédio de bipolaridade, eu troquei o meu psiquiatra lá em Malta. E o psiquiatra que me acompanha hoje é o mesmo que me acompanhava já há uns 3 anos. E eu já contando a história toda e falando dos meus filhos, que os 2 estavam no espectro e tal, ele foi o primeiro que levantou essa suspeita.
né? E foi a partir daí, quer dizer, quando ele falou, eu já estava desconfiando, mas uma pessoa de fora que te fala isso, né? Aí eu fui buscar mais, foi aí que eu fui entrar em grupos de autistas. E eu resolvi procurar uma psicóloga que fizesse online o teste, o ADOS-2, não é esse? Sim. E eu fui parar na mão da Dani, do terapeuta EA. Foi ela que fez o meu assessment. Como é que fala em português? A sua avaliação. Toda a avaliação, né? Que é uma bateria de testes. O Rafa teve que responder testes. Eu mandei para ela vídeos. Eu mandei um relato da minha mãe de quando eu quase morri atropelada, que eu larguei da mão dela e saí andando quando eu era criança. Mandei vídeos. Então, foram muitos meses até ela finalmente dar o meu. Realmente ter elementos suficientes para bater o martelo, né? Eu acho interessante que tem várias coisas que a gente vê na sua fala que ajuda a dar um pouco mais de clareza para quem tem um diagnóstico, né? Todas as dificuldades que a gente passa, e aí você vê, nossa, eu me sentia burra, me sentia idiota. Não é só um funcionamento diferente. Eu me sentia que eu não dava conta de pedir informação na rua, que parece assim, nossa, é uma coisa absolutamente simples pedir informação na rua. Mas aí você vai ter que entrar em contato, como é que eu abordo, o que eu falo. E eu vejo, assim, que isso responde muito e faz até bem para a autoestima, na verdade, de quem recebe o diagnóstico, porque entende que é uma diferença de funcionamento, não é... E que você pode ser simplesmente brilhante em outras áreas. E que você pode ter dificuldade para pedir informação ou para pegar o ônibus certo e ser uma fisioterapeuta extraordinária, com um olhar especializado, com uma capacidade de percepção que ninguém tem, com a capacidade de criar um canal do tamanho que vocês criaram, com capacidade de registrar coisas que muita gente considera relevante, porque senão não teria tanta gente querendo assistir vocês. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? E eu acho que você perceber o seu diagnóstico faz bem para isso, para sua autoestima, para você entender que não. Uma validação, né? É isso, eu consigo tudo. Eu acho que eu tenho refletido muito ultimamente nessa possibilidade de ir também fazer esse processo. E, assim, eu olho o Liam, meu mais novo, é a minha descrição absoluta, assim. As confusões com o professor, de ficar fazendo gracinha o tempo inteiro, de não saber o limite de fazer gracinha e piadinha na sala de aula, de não saber o limite de que tá legal, mas só tá legal para ele, de às vezes ser um pouco exagerado nisso, e assim, isso eu tô falando das características da infância, assim, de ser muito agitado, de pouco contato com as outras crianças, de preferir brincar sozinho. E assim, o que me motiva hoje e que tá me fazendo refletir nesse processo de ir buscar também é porque eu acho que acaba que a gente serve de modelo para os nossos filhos também. Porque assim, você tem autismo, mas eu também tenho, cara. E beleza, tá aqui. Entende? Tô vivendo a minha vida que segue. A gente tem nossas dificuldades, mas a gente tem nossas qualidades, a gente tem nossas alegrias, tem nossas dificuldades, mas todo mundo tem. E assim, não tô dizendo que a gente não vive dificuldades que muita gente não vive. Não tô dizendo que não é mais difícil para quem tem autismo, não é mais difícil para quem tem autismo. Muitas coisas são mais difíceis para quem tem autismo. Né? Eu lembro quando eu queria, sei lá, paquerar, por exemplo, nossa, meu Deus do céu, eu tinha muita dificuldade de entender se tinha reciprocidade ou não, se a pessoa estava interessada ou não. Eu esperava até ter absoluta convicção, assim, mas absurda, assim, de um nível de rigidez. Comigo era o contrário. Todo mundo achava que eu estava dando mole o tempo todo. Por exemplo, o meu marido mesmo, nós éramos amigos e um dia ele me beijou e eu falei, opa, peraí, o que está acontecendo? Sabe? Eu falei para ele, não estava te dando mole. É o meu jeito. E eu já vi muitas mulheres autistas dizendo que isso acontece mesmo com elas. Que os outros têm dificuldade de entender, de ler
né? O que elas estão querendo passar. E é para os dois lados, né? Para mim era o contrário, era assim. Mas acaba sendo similar, porque de certa forma eu não é que eu assim, dificuldade de isso é uma coisa que acontece hoje comigo, entender, né? É a mesma coisa. Sim. Isso é uma coisa que acontece comigo hoje. Eu tô com a Thaís, né? E ela sempre fala comigo assim, pô, você fala com as pessoas, parece que você tá dando mole. Não, eu tô conversando, eu sou assim, esse é o meu jeito. Então, assim, muitas vezes ela traz pra mim achando que eu tô dando mole. Eu não tô dando mole, eu tô só conversando e sendo sociável, ou sendo gentil, mas... E aí ela fala que às vezes eu dou brecha para as pessoas acharem que é diferente, né? Claro que existe, do outro lado, ciúmes, mas até que ponto que é só ciúmes ou até que ponto que é falta de noção também, não sei. Outra coisa que acontecia era muito isso, assim, eu já contei essa história algumas vezes, mas teve uma menina que a primeira vez que eu beijei ela, a primeira frase que ela soltou foi até que enfim. Porque, assim, ela passou eu não sei quanto tempo dando bandeira e eu não pegando o que estava acontecendo. E aí a hora que tava assim, tipo, olha, não tem jeito, tá claro que ela tá interessada, eu também tava. Aí a gente acabou ficando, mas pra pessoa soltar essa frase é porque tava dando muita bandeira e eu não tava percebendo. Né? Então, eu vou olhando para trás, eu percebo tanta coisinha assim, e eu queria, e para mim seria muito de afirmar para os meus filhos assim, cara, ó, vai ficar tudo bem, velho, ó, tem as minhas dificuldades, mas eu consigo fazer tudo que eu quiser, eu consigo ir para onde eu quiser, eu consigo trabalhar onde eu quiser, eu consigo ser quem eu quero ser. Tem dificuldades, mas vida que segue, é assim.